Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bora lá. Turma, eu já expliquei, né? Eu chamo bom dia, boa tarde, boa madrugada porque eu não sei que hora você está assistindo, por isso que eu falo isso para você ter uma boa qualquer coisa, o tempo de vida aí que você tiver. Turma, outra coisa, eu nunca mais agradeci aqui no vídeo, eu agradeço publicamente, os e-mails, tá? Os e-mails, os elogios, as críticas construtivas, fico super feliz que eu recebo muito mesmo. Tanto por e-mail, como por Facebook, como no sistema do Eu Vou Passar. Às vezes é tanto, pessoal, que eu acabo não tendo tempo de responder. Me desculpem, mas eu prometo que eu vou tentar responder o mais rápido possível. É porque é muita coisa para fazer nessa nossa vida. E você deve saber também o que é isso, né? Mas olha, de coração, muito obrigado. Não lembro de ter recebido nenhum e-mail degradante, assim, esculhambando. Pessoal, é ruim, isso aqui. Também se eu tivesse recebido, eu lembraria. Então eu não recebi e eu só recebi e-mail elogiando. Muito obrigado mesmo por todo o coração, todo o carinho, esse tempo aí que você perde, aspas, não perde não, você doa um pouquinho pra mim, escrevendo e tal. Fico muito feliz mesmo, do fundo do coração. Então vamos lá, turma. A gente está conversando sobre ainda o conceito analítico de crime. Professor, o conceito grande, viu? Pois é, o conceito grande. E o conceito analítico de crime diz que crime é fato típico, antijurídico e culpável. E para ter culpabilidade, tem que ter imputabilidade, potencial consciência da licitude e agibilidade de conduta diversa. A gente está estudando a imputabilidade. Enquanto a culpabilidade é o juízo de censura, o juízo de reprovação, a imputabilidade é a possibilidade de imputar, é a capacidade de imputação, ou seja, a possibilidade de imputar ao agente a responsabilidade pela prática de um fato típico e antijurídico. É a capacidade de imputação. Você poder imputar a alguém a responsabilidade pela prática de um fato típico e antijurídico. E eu disse para vocês que de forma taxativa o Código Penal traz 3 casos de inimputáveis. Quais são? Primeiro, doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era o tempo do crime, da ação da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato. A gente já estudou, então, o artigo 26 caput. O segundo caso de imputabilidade no nosso Código Penal é o menor de 18 anos. Já vimos que, de forma absoluta, o menor de 18 anos é inimputável. E, enquanto para o artigo 26 caput é a teoria biopsicológica, ele adota a teoria biopsicológica, o artigo 27 adota a teoria biológica, onde o menor de 18 anos presume-se de forma absoluta que ele tem um desenvolvimento mental incompleto. Aí é assim que acontece. Quando eu tenho 19 anos, ou 17 anos, 11 meses e 30 dias, meu desenvolvimento mental não se completou. Quando está no dia 23 horas e 59 minutos do dia do meu aniversário, minhas células, meus neurônios começam a trabalhar, chegou meia-noite, pum! Aí acontece uma transformação em mim e eu deixo de ter um desenvolvimento mental incompleto, como eu tinha há 1 minuto atrás, e na meia-noite do meu aniversário de 18 anos, pá! Completou o desenvolvimento mental. É assim que se adota, e isso, turma, foi uma razão político-legislativa. Por que a maioridade penal é 18 anos? Exatamente pela uma razão da político-legislativa. O legislador quis, deve ter feito vários estudos e colocou 18 anos. Então bora lá. Agora, turma, a gente vai estudar o terceiro e último caso de inimputabilidade. Professor, a emoção e a paixão, elas excluem a inimputabilidade? Não. Veja o que diz o artigo 28. O artigo 28 diz: não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão. Então, se eu cometi o crime porque estava influenciado pela paixão ou pela emoção, isso não exclui a minha imputabilidade penal. A emoção e a paixão por si só não. Mas a emoção e a paixão, elas atuam ou como causa de diminuição de pena ou como atenuante. E aí você deve olhar para mim e dizer assim: professor, eu não sei qual é a diferença de diminuição de pena para atenuante. Não se preocupe que eu vou explicar, depois de concurso de pessoas, provavelmente a gente vai conversar um pouquinho sobre teoria da pena. E na teoria da pena eu vou explicar a dosimetria da pena, como o juiz aplica a pena. E aí a gente vai entender o que é diminuição de pena e atenuante. A atenuante, ela é utilizada na segunda fase da aplicação da pena e ela está prevista no artigo 65 e 66 do Código Penal.
As causas de diminuição de pena, elas estão espalhadas por todo o Código Penal e elas atuam na terceira fase de aplicação da pena. A gente vai aprender bem direitinho, não se preocupem. Só por hora memorizem que a emoção e a paixão, por si só, elas não excluem a pena. Então o indivíduo vai ser condenado, não exclui a culpabilidade, a imputabilidade. Então o indivíduo vai ser condenado, só que vai ser condenado e o juiz vai colocar para ele ou uma diminuição de pena, dependendo do caso, ou um atenuante previsto no artigo 65, inciso 3º, a linha A do Código Penal. Só um detalhe, às vezes a paixão é doentia. E se a paixão é doentia, é possível que exclua a imputabilidade. Mas não pela paixão por si só, e sim se exclui a imputabilidade pelo artigo 26 caput. Então, às vezes, se a paixão é muito doentia, aquela paixão que torna a pessoa, por conta da pessoa que tem um desenvolvimento mental incompleto ou uma doença mental, e inteiramente na hora do crime ela não sabia o que estava fazendo, a paixão, ela até, por si só, ela não vai excluir a imputabilidade, mas até a gente pode tentar excluir a imputabilidade de acordo com o artigo 26 caput no caso do doente mental. Professor, e a embriaguez? A embriaguez por álcool ou substância de efeitos análogos, como regra, também não exclui a imputabilidade penal. Isso está aqui no inciso 2. Não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária, que é aquela embriaguez porque você quer beber, ou a embriaguez culposa por álcool ou substâncias de efeitos análogos. Embriaguez voluntária é aquela, hoje vou me bebedar, hoje eu quero é passar mal. Já a embriaguez culposa é aquela que você chega e diz assim, não, então eu vou tomar, tenho que estudar, vou tomar só um whiskyzinho, tá? Agora, quando você menos esperou, você tá bêbado. Então a embriaguez culposa e a embriaguez voluntária, elas não excluem a imputabilidade penal. Mas tem uma embriaguez que exclui sim a imputabilidade penal, que está aqui no parágrafo 1º do artigo 28. O artigo 28 parágrafo 1º, fala do terceiro caso de exclusão da imputabilidade. Ou seja, eu disse, turma, o Código Penal traz um rol taxativo de quem é inimputável. E a inimputabilidade é ou por doença mental, do artigo 26 caput, ou menor de 18 anos, ou a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, que pode ser ou por álcool ou por substância de efeitos análogos, como por exemplo alguma droga, como por exemplo maconha, coca e aí vai. Turma, artigo 28, parágrafo 1º diz: é isento de pena quem por embriaguez completa, turma, gravem isso, tem que ser a embriaguez completa, porque embriaguez incompleta não exclui a imputabilidade penal. É isento de pena, ou seja, é inimputável o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Professor, o que é caso fortuito ou força maior? Turma, desde que eu me entendo por gente nesse mundo do direito, a doutrina ainda não se resolveu o que é caso fortuito, o que é força maior. O que se sabe é que os dois, tanto o caso fortuito como a força maior, eles entram no aspecto da imprevisibilidade do agente. Ou seja, tanto o caso fortuito ou força maior é algo que aconteceu e esse algo que aconteceu era imprevisível. O caso fortuito, ele decorre para a doutrina majoritária, mas se isso cair em prova é até uma questão passível de anulação. O caso fortuito, ele decorre de uma atuação humana. Já a força maior decorre de uma atuação da natureza. Então, assim, como é que seria o embriaguez completa por caso fortuito? A pessoa, ela te amarra e começa a colocar álcool na tua boca. Ou então, a pessoa, ela coloca álcool, droga na tua boca de forma forçada. A embriaguez por força maior seria um caso que até Damásio dá um exemplo super legal, que é você tá andando por cima de um tonel de pinga. Isso você está visitando o Museu da Cachaça, aqui no Ceará a gente tem dois aqui em Fortaleza, um melhor que o outro, o da Ipioca e o da Colonial. E aí você está conhecendo o Museu da Cachaça e está andando por uma ponte,
em cima de um tonel de pinga. Você caiu, entrou no tonel de pinga e você não sabe nadar. Aí o tonel de pinga, pessoal, é bem grande, tá? E você não sabe nadar, aí você diz, já sei. Ao invés de eu engolir a água pelo pulmão e morrer afogado, eu vou engolir a água pelo estômago. E aí eu vou beber toda a pinga, guti, 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 bota pra dentro. Aí você bebe toda a pinga até baixar um nível que você consiga respirar. Aí você bebeu toda a pinga, lógico, você tá doidão, porque cachaça te embriaga muito rápido. É bom, barato e não dá ressaca, viu, pessoal? Pra quem não bebeu cachaça. Se você tá incentivando, então não bebo não, desculpa. Pois é. Pois então, aí você sai lá doidão, e aí mata alguém. No caso, você tá embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Um exemplo mais claro, pessoal, seria alguém colocar uma droga na tua bebida, que não tem nossos amigos, de vez em quando, nunca aconteceu comigo não, graças a Deus, mas os amigos de vez em quando botam uma droga na bebida, o cara fica doidão, bota um êxtase, aí o cara fica tuts. Se ficar comprovado que ele estava por embriaguez completa, e essa embriaguez pode ser por álcool ou por substância de efeitos análogos, proveniente de caso fortuito ou força maior, essa embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, que não deixa o cara saber de nada do que está fazendo, é aquele cara que ele acorda no dia seguinte, putz grilo, o que é que eu fiz, mano? Eu não lembro de nada. Aí é um caso de inimputabilidade. Tem outros exemplos que a doutrina dá, como você vai comer um bombom e esse bombom tem pinga dentro, tem licor dentro, você fica muito doido. Agora, ou licor forte, né? Ou então, no caso, se for um absinto, né? A bebida com o maior teor alcoólico que existe. Se for um absinto, você bebe licor, tem um pouquinho de absinto, fica muito doido, comete o crime e no dia seguinte ou depois você fala, meu Deus, o que é que eu fiz? Não lembro de nada. Aí é o nosso terceiro caso de inimputabilidade. Então bora ver o artigo 28, parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, já disse que a incompleta não vale, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz. Veja que tem que ser inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Pois muito bem, são 3 casos então que a gente tem de inimputabilidade. Primeiro, doença mental do 26, segundo, menor de 18 anos do 27, terceiro, 28, parágrafo 1º, embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior, que você era ao tempo do crime inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato. Aí veja o que diz o parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços, ou seja, se a pena pode ser reduzida, significa que você vai ser condenado. É igual lá o tal do semi-imputável. Você vai ser condenado, mas a pena reduzida de 1 a 2 terços, se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuir ao tempo da ação ou omissão a plena capacidade de entender o caráter lícito do fato. Então veja, lembra lá do artigo 26 e do artigo 26, parágrafo único, eu disse assim, qual é a diferença? A diferença é que o 26 caput, o agente é inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato. Já no artigo 26, parágrafo único, o agente não tem um pleno discernimento como nós temos, mas ele tem um discernimento maior do que o inimputável, do 26 caput. Aqui é a mesma coisa. Vai ser isento de pena, não vai ter culpabilidade, quem por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato. Agora, o parágrafo 2º está falando pra gente que se a embriaguez é proveniente de caso fortuito ou força maior, e não é uma embriaguez completa, é uma embriaguez incompleta, aquela que você tinha discernimento, mas não tanto quanto alguém sóbrio, nesse caso, a sua pena vai ser diminuída. Então, houve embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior. Essa embriaguez foi incompleta. E eu tinha um certo discernimento, não tinha um discernimento como se eu tivesse sóbrio, mas eu tinha um certo discernimento, o juiz vai me condenar e vai me aplicar uma redução de pena de 1 a 2 terços. Beleza, galera? Estamos bem. E aí, turma, eu coloquei aqui, só pra gente concluir essa questão da embriaguez, algumas particularidades. O que é? Se a embriaguez for completa, como a gente viu, o indivíduo é inimputável. Inimputável de acordo com o artigo 28, parágrafo 1º. Agora, existe a embriaguez pré-ordenada. E aquela embriaguez pré-ordenada é aquela que você comete, você bebe
você fica muito doido para ter coragem de cometer o crime. Muito comum a gente ver em filme, o cara no bar, morrendo de beber, aí depois pega a arma e vai matar o povo. Pois muito bem, essa embriaguez pré-ordenada, ela faz com que você seja condenado, ou seja, ela não exclui a tua imputabilidade, ela faz com que você seja condenado e mais, a embriaguez pré-ordenada, ela é um agravante de pena prevista no artigo 61, inciso 2º, a linha E do Código Penal. Então, no artigo 61, inciso 2º, a linha E do Código Penal, diz que a embriaguez pré-ordenada, aquela que você fica muito doido para ter coragem de cometer o crime, ela agrava a tua pena. E tá certo, né? Só que você, aluno EVP, meu aluno, com o maior orgulho que eu tenho de dizer isso, você é inteligente e diz assim, professor, mas espera aí, o dolo, como você já falou 1000 vezes, é vontade e consciência. Aí imagina que o cara bebe até perder a consciência para cometer o crime. Professor, se o cara bebe para perder a consciência e comete o crime, quando ele cometeu o crime, ele não tem consciência. Se ele não tem consciência, não tem dolo. Se ele não tem dolo, não tem fato típico. Então é muito fácil. Qualquer pessoa do Brasil que queira cometer crime, o que é que ele faz? Bebe, bebe, bebe até perder a consciência, vai lá, o que importa, como eu já falei para você, existe o dolo antecedente, o que você quis antes, o dolo concomitante, o que você quis durante o crime, e o dolo superveniente, o que você quis depois do crime. A regra, pessoal, é que o que importa é o dolo concomitante. E o dolo concomitante é o que vai dizer qual é o crime que você praticou. Só que se você bebe, bebe, bebe para cometer o crime, você não tem consciência. Se não tem consciência, não tem dolo. Se não tem um dolo concomitante, não tem fato típico, portanto não tem crime. Muito fácil, então, cometer crime aqui no Brasil. Cuidado! Para quando você bebe intencionalmente para cometer o crime, ou seja, nos casos de embriaguez pré-ordenada, o que vale não é o dolo concomitante. Para o caso de embriaguez pré-ordenada, o que vale é o dolo antecedente. O dolo, o que você quis no momento de ingerir a primeira gota de álcool, no momento de ingerir a droga, cheirar a droga, no momento de usar a primeira droga. E o que diz que a gente vai utilizar o dolo antecedente é essa teoria chamada teoria da actio libera in causa, traduzindo significa ação livre na causa. Actio libera in causa ou ação livre na causa. Professor, não entendi. Então bora lá. Turma, existe o dolo antecedente. O dolo antecedente é a sua vontade e consciência antes de cometer o crime. Então existe o dolo antecedente, existe o dolo concomitante e existe o dolo superveniente. Então existe o dolo antecedente, que é exatamente o que você quis antes de cometer o crime. O dolo concomitante, que é o que você quis durante a prática do crime. E o dolo superveniente, que é o que você quis depois da prática do crime. Pois muito bem, o dolo concomitante é o que vale para definir teu crime. Lembram da questão do delegado que a gente resolveu no comecinho da aula de culpabilidade? Eu falei para vocês, turma, o delegado, o policial militar que atirou para cima, lembram que estava com bastão? Eu disse, turma, na minha opinião, aquele policial militar, ele cometeu o crime. A questão não me dá subsídios para saber qual é o crime, porque ela não diz qual foi o dolo concomitante. Ou seja, o que é que ele queria na hora, se ele queria só lesionar, se ele assumiu o risco de lesionar, ou de matar, ou se ele queria matar. O que importa para você definir qual é o crime do agente é o dolo concomitante. É a vontade e a consciência dele na hora de ter praticado o crime. Acontece que quando o cara bebe para cometer o crime, não existe dolo concomitante. Por que não existe dolo concomitante? Porque não tem consciência na hora de estar cometendo o crime. Se não tem consciência, não tem dolo. Se não tem dolo, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. Pois bem, para esses casos que você bebe para cometer o crime, o que vale não é o dolo concomitante, já que ele não existe. O que vale é o dolo antecedente.
E quem diz isso? Exatamente essa teoria da actio liberum causam. Para a teoria da actio liberum causam, utilizada para quando você bebe para cometer o crime, ela diz que o que vale é o dolo antecedente. Ou seja, no momento em que você ingeriu a primeira bebida, ou no momento em que você usou a primeira droga, você ou tinha a intenção de cometer o crime, ou assumiu o risco de, naquele estado, cometer o crime. Daí porque a teoria da actio liberum causam vai punir o autor do crime que bebe ou que usa drogas para cometer o crime. Porque o que vai importar é o dolo antecedente. Porque no momento em que você foi ingerir a bebida, ou você tinha um dolo de cometer o crime, ou você assumiu o risco de cometer esse crime. E aí, antes que venha 1000 perguntas sobre o caso de embriaguez ao volante, por exemplo, eu bebi, entrei no meu carro, atropelei alguém, causando a sua morte ou lesão corporal. Se você entender que esse crime foi feito na forma culposa, vai ser aplicado o Código de Trânsito Brasileiro, e aí é bem mais fácil, porque quase não tem punição, é pequena, a punição, tem possibilidade de fazer acordo, tem a prescrição. Então, se você entende que o cara que bebe, entra no carro, atropela alguém e mata ou lesiona, se você entende que essa atitude é culposa, vai para o Código de Trânsito Brasileiro. Agora, se você entende que essa atitude é dolosa, aí vai para o Código Penal. A jurisprudência sempre se firmou que no caso de você estar num barzinho, foi lá beber com seus amigos, bebeu sabendo que ia dirigir depois, você assumiu o risco de cometer os crimes. Dessa forma, de atropelar alguém, por exemplo. Dessa forma, como você assumiu o risco, a jurisprudência sempre se firmou de que seria caso, então, de crime doloso pelo dolo eventual. Acontece que uma turma do Supremo deu uma decisão no final de 2011, que foi uma decisão muito polêmica, e depois isso gerou um precedente para os outros tribunais. E esses outros tribunais, essa decisão, ela disse que o indivíduo que bebeu no barzinho, aí depois sabendo que ia dirigir, e acabou batendo em alguém, o crime foi na forma culposa. Isso foi na forma culposa, incide o Código de Trânsito Brasileiro. Então, repito, é um assunto que ainda não se pacificou. Estava pacificado que se você tomar uma no barzinho, sabendo que vai dirigir, dirigiu e causou algum acidente, nesse caso seria doloso porque você assumiu o risco de produzir o resultado. Agora, com essa jurisprudência do Supremo, com essa decisão do Supremo no final de 2011, passou a ter muita divergência. Ora a galera decidindo se é doloso, ora a galera decidindo que é culposo. Então você precisa saber qual é o posicionamento da banca do concurso que você está fazendo. Se não souber e se ele não te disser de acordo com qual entendimento, STF ou de acordo com a doutrina, aí a questão é uma questão passiva de anulação, tudo bem? Então beleza, para embriaguez pré-ordenada o que vale é o dolo antecedente. A gente leva em consideração não o que o agente queria no momento do crime, que é a regra, e sim o que ele quis antes de cometer o crime por conta da teoria da actio liberum causam. Então, embriaguez acidental completa, completa exclui a imputabilidade. A embriaguez pré-ordenada, ela faz com que o cara seja condenado e ainda tem um agravante de pena. E a embriaguez patológica, que é aquela doentia, que o cara não consegue largar o vício da utilização das drogas ou da bebida alcoólica, ela pode excluir por doença mental. Então, dependendo do caso, se a embriaguez for doentia, exclui de acordo com o artigo 26 caput. Até o próprio artigo 45 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, até o próprio artigo 45 fala que o dependente, que é aquele doente, que ele é dependente, ele não consegue largar a droga, se ao tempo do crime ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ele é inimputável. Então a embriaguez, seja por álcool, seja por outra substância de efeitos análogos, se o cara é dependente mesmo, é uma embriaguez patológica, exclui
a inimputabilidade, seja por ela o artigo 26 caput, seja, no caso de drogas, pelo artigo 45 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. Beleza. Então a gente acaba o rol taxativo dos inimputáveis. Falei para vocês que a imputabilidade é um conceito negativo. É imputável quem não é inimputável. E quem são os inimputáveis? Inimputáveis é o artigo 26 caput, menor de 18 anos, 27, e o 28 parágrafo 1º, no caso da embriaguez. Aí sempre vem a pergunta, por isso que eu já coloquei aqui. Professor, e o índio, hein? Porque às vezes, pessoa criada muito na cidade, né, muito na vida urbana, acha o índio assim, uma pessoa altamente sem noção, um alien. Turma, o índio, de acordo com a Constituição, ele é regulado, e eu até falei isso no nosso módulo 1, ele é regulado pelo Estatuto do Índio, pela lei especial. E o índio, por si só, por ser índio, ele não é inimputável, não. Para o índio ser inimputável, ele tem que entrar ou no artigo 26 caput, ou 27, ou 28 parágrafo 1º. Então, índio por si só não exclui a inimputabilidade. Agora, pode ser um índio do índio mental, assim como pode ser eu e você do índio mental do artigo 26 caput. Pode ser um índio menor, assim como pode ser eu e você, a gente já foi menor um dia. Pois muito bem, o índio por si só ele não exclui a inimputabilidade. Então, dito isso, você sabe que culpabilidade tem 3 elementos. A imputabilidade, que a gente acabou de estudar. O potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. A gente passa a falar agora do potencial consciência da ilicitude. Tanto nesse módulo já, no começo desse módulo, quando eu estava falando de erro, como recentemente a gente tem falado muito sobre o potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude, como o próprio nome está dizendo, é a possibilidade, daí porque é potencial, do sujeito conhecer, ou seja, ter a consciência que o fato típico e antijurídico que ele praticou é ilícito. Ou seja, potencial consciência da ilicitude, lembra que eu vou estudar culpabilidade só se tiver fato típico e antijurídico? Pois é, potencial consciência da ilicitude vai existir quando fica caracterizado que o sujeito tinha a possibilidade de saber que o fato típico que ele praticou é antijurídico. Daí porque potencial consciência da ilicitude. Se fica caracterizado que o indivíduo não tinha nem a possibilidade de saber que o fato típico que ele praticou, ele é ilícito, tinha nem a possibilidade, então a gente aplica o erro de proibição, que está no artigo 21 caput do Código Penal. O erro de proibição, como você já sabe, ele exclui o potencial consciência da ilicitude. E se exclui o potencial da consciência da ilicitude, exclui a culpabilidade. E se exclui a culpabilidade, exclui o crime. Pois muito bem, o potencial consciência da ilicitude é você não ter a possibilidade de saber, de conhecer que o fato típico que você praticou, ele é ilícito. Se você não tinha nem a possibilidade, significa que era inevitável você não saber que aquilo ali era ilícito, era inevitável. Era excusável. E excusável, a gente já falou que significa perdoável. Aí olha o que aqui diz o artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. Ou seja, ninguém se excusa, é imperdoável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, ou seja, é inevitável mesmo. Ninguém naquela situação, se colocasse naquela situação do indivíduo, ninguém saberia que era crime, que era ilícito. Se inevitável, isenta de pena. Ou seja, se é inevitável que você não sabia, qualquer pessoa na situação também não saberia que o fato típico que você praticou é ilícito, ele te isenta de pena. Se evitável, ele pode diminuir tua pena de 1/6 a 1/3. Turma, como acabou meu tempo, próxima aula eu vou conversar um pouquinho mais com isso e a gente traz mais exemplos. Tudo de bom, galera. Tchau, tchau e bons estudos.